Olá, pessoal, voltamos aí na aula 55 e aí com exercícios, resolução dos exercícios 1 a 4 da nossa apostila, né? Temos aí uma primeira questão em que ele pede para ler o texto e colocar o acento grave, né, para assinalar a fusão entre a preposição e o artigo, ou seja, para assinalar a existência de crase, né, é isso que ele está pedindo. Então, eu espero que vocês já tenham resolvido, inclusive pode já fazer as questões 1 a 4, porque eu já vou direto para as resoluções. Tá? Então, em todo o país, o público feminino assistiu à entrega da estatueta à audaciosa atriz. Gente, sempre que a gente estiver fazendo um exercício que envolva sintaxe, que envolva relação entre palavras, né? Que regência é um assunto da sintaxe, envolve relação entre palavras. É muito importante que a gente primeiro, né, a gente apreenda o sentido do texto, né, porque só com uma compreensão, né, adequada do texto é que a gente consegue, né, fazer exercícios de análise das relações entre esses termos, né. Então, esse texto é um texto, né, de uma atriz, né, que está recebendo um prêmio, né, é um prêmio da academia. Né. Então, a leitura, né, é fundamental, uma coisa sempre importante. Né, que às vezes a gente está tão condicionado a fazer uma análise sintática, a ver se tem crase ou não, a testar concordância, que a gente esquece, né, de pensar no sentido. E o sentido é um parâmetro muito importante para a gente perceber a relação entre os termos das orações. Feita essa ressalva, vamos ao primeiro caso. O público feminino assistiu à entrega da estatueta. Né? Vamos pensar numa palavra masculina para colocar no lugar de entrega. Né? O que poderia ser? Fornecimento? Então, ficaria: o público feminino assistiu ao fornecimento. Lembra que o verbo assistir, né, com o sentido de presenciar, de ver, exige preposição a. Né? Aí o termo entrega aceita o artigo a, temos a crase. Né? A crase. A entrega da estatueta à audaciosa atriz. Vamos colocar aí, audacioso ator. E como é que ficaria? Assistiu ao fornecimento, à entrega da estatueta, ao audacioso ator. Surgiu ao, então, a crase. Não foram poucas as admiradoras que enviaram. Como é que ficaria o masculino aqui? Não foram poucos os admiradores. Né? Os admiradores. Não surgiu aos, então não a crase. As admiradoras que enviaram as mais entusiasmadas saudações. Né? Em vez de entusiasmadas saudações, nós poderíamos usar aí entusiasmados cumprimentos. Como é que ficaria? Enviaram os mais entusiasmados cumprimentos, não a crase. A ela, né? A ela. Então, vamos lá. Vamos usar a palavra ele. Enviaram as mais entusiasmadas saudações a ele. Né? A ele. Não surgiu ao, então não a crase. Durante toda a cerimônia. Né? No lugar de cerimônia, que palavra masculina? Cerimonial. Né? Ficaria durante todo o cerimonial, não a crase. O que levou a apresentadora do evento, vamos usar apresentador, o que levou o apresentador do evento, não a crase, a dúvida. No lugar de dúvida, vamos usar ceticismo. Né? Então, levou a apresentadora do evento, né, ao ceticismo, ao questionamento. Né? Ao questionamento, ao ceticismo. Tem preposição mais artigo? Então, a crase. Quanto à obediência.
né? Então, levou a dúvida quanto à obediência. Vamos colocar aí o masculino cumprimento, né? Levou a dúvida quanto ao cumprimento da ordem, né? Temos ali, né, o acento grave, surgiu ao, da ordem protocolar. O público preferia a leitura das mensagens. Vamos lá, exame, usar exame. O público preferia o exame das mensagens, o conhecimento das mensagens dos internautas, às falas dos membros. No lugar de falas, discursos. Como é que ficaria? Preferia a leitura das mensagens dos internautas aos discursos. Lembra que quem prefere uma coisa à outra, a gente viu isso na aula de regência, né? Então, prefere a leitura das mensagens aos discursos dos membros da academia, né? Então, temos aí o sinal, né, grave. Em meio a aplausos, e aí, há crase ou não há crase? Não, né? Você sabe que não, até porque aplauso é uma palavra masculina, né, gente? Não há crase antes de palavra masculina. Não vamos esquecer. Porque às vezes a gente já pensa em trocar, em colocar outra, mas nem, né? Observa que não é masculino. Então não precisa nem trocar, né, por um masculino. Não tem. Em um discurso breve e divertido, a atriz apresentou a plateia, né? Como é que ficaria ali, né, com ator, né? O ator apresentou ao público, né? Ao público. Então ali não tem, mas aqui nós temos o sinal grave. As diretrizes usadas. Vamos ver os princípios no lugar de diretrizes. Ficaria, né? A atriz apresentou à plateia os princípios, não a crase, usadas, as diretrizes usadas para a criação do personagem. Vamos aqui, desenvolvimento, usados para o desenvolvimento, para o, então não temos, não há crase, tá bom? Então, vejam como esse teste, né, é capaz de solucionar as dúvidas. O que acontece, às vezes, que é uma dificuldade que eu sinto e que vários estudantes me procuram, que é imaginar uma palavra masculina para colocar no lugar de uma outra feminina, que às vezes são palavras muito exóticas, e aí você fica procurando com o sentido mais parecido possível. Tá? Se você não encontrar um sentido idêntico, né, procura o mais possível. Fazer o quê? Né? O mais próximo possível. Chegamos à segunda questão, agora da Federal do Rio Grande do Sul, que é um exame que tradicionalmente cobra a crase. Tá? Você vai prestar a Federal do Rio Grande do Sul, esse é um assunto de alta incidência nesse exame. Então, vamos fazer os mesmos testes, né? Um homem abraçado, guitarra elétrica. Em vez de guitarra, vamos usar violão. Ficaria um homem abraçado ao violão, né? Ao violão. Então, se aqui surgiu ao, é porque há crase. Estamos, né, entre três alternativas. Fala a uma entrevistadora. Vamos colocar entrevistador. Fala a um entrevistador. Não é fala ao um entrevistador, fala a um entrevistador. Né? Então, nós não temos crase. Né? Eliminamos mais aqui. Né? Estamos entre A e E. Ele se mexe na cadeira, o microfone preso, desbotada a camisa. Vamos colocar desbotado o paletó. O microfone preso ao desbotado paletó. Então, aqui a crase, na terceira. Né? E aí, a última lacuna, as lágrimas me correndo pelo rosto. E no meu olhar, ele procura a resposta à pergunta da apresentadora. Vamos trocar por questionamento. Resposta, né? Ele procura a resposta ao questionamento da apresentadora, o que nos leva aí à alternativa E, a crase na última lacuna. Beleza?
Vamos agora à questão 3 do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Temos aí um texto, né, um trecho de uma crônica do Gregório do Vivier, e aí aquelas lacuninhas, né? Vamos preencher as lacunas. O pronome possessivo feminino, hein? Como é que ficaria com o masculino? Assim como as pessoas foram sendo contaminadas pelo mundo ao seu lado. Pelo mundo a seu lado. Tá vendo? Com o masculino você pode dizer ao seu lado ou a seu lado, sem mudança de sentido. Esse é um caso de crase facultativa. Ou seja, todos esses estão certos, essa lacuna não serviu para nada. Vamos à segunda. Nasceu contra tudo, a prisão, a dependência, o poder, o dinheiro. Mas não se espante se você vir a liberdade. Vamos trocar liberdade por conhecimento. Não se espante se você vir o conhecimento. Não há crase na segunda lacuna. Vamos à terceira. É obrigada a endossar. Aí é muito fácil, gente. Endossar é verbo. Não há crase antes de verbo. Beleza, não há crase. Tem que ser palavra feminina. A palavra mudança, que sempre andou com as esquerdas. Aí você vai falar, esquerdas que eu vou colocar no lugar. Direita também é feminino. Mas nós temos aqui no nosso país o centrão no Congresso Nacional. Né? Então, vamos usar centrão. Né? Que sempre, a palavra mudança, que sempre andou com os centrões. Né? Os centrões, não a crase. Foi sequestrar, não a crase nessa lacuna. Vamos a essa aqui. Já a palavra impeachment, recém-nascida, filha da democracia com a mudança, está escondida num porão. E emprestaram suas roupas à palavra golpe. Né? E aí, em vez de palavra, vamos usar vocábulo. Ficaria, emprestaram suas roupas ao vocábulo golpe. Então, tem crase, por isso a resposta é a alternativa B de bola. Tá? Questão 4. Com relação ao uso do acento grave, completa corretamente. Novamente, preencher as lacunas. Né? Primeira lacuna é essa daqui. A empresa não deu provas suficientes. Né? Vamos começar a leitura do comecinho ali. Até o ano passado, quando teve seu serviço suspenso pela agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, a 23 e eu cobrava $99 por um teste de DNA. A empresa não deu provas suficientes. Vamos trocar empresa por comércio. Ficaria, o comércio não deu provas suficientes. Tá? Não há crase. Ex-mulher do cofundador do Google, né? Defende tese parecida com a de Khan. Aí nós chegamos a um caso muito importante e que inclusive eu vou comentar com mais detalhe na nossa próxima aula, que é o fato de que aqui existe uma palavra implícita. Qual é a palavra que está implícita? Defende tese parecida com a tese de Khan. Então, para a gente saber se aqui vai surgir, vai haver crase ou não, nós precisamos trocar essa palavra por uma masculina. Tá? Então, essa lacuna já é uma lacuna mais complicada, porque você precisa perceber que nós temos uma palavra feminina implícita. Né? E aí, usando o masculino, por exemplo, argumento, ficaria, né, que ele defende argumento parecido com o de Khan.
Se apareceu o decan e não ao, nós não temos crase. Tá? A de que os consumidores têm o direito à informação, né? Vamos usar conhecimento, ficaria, tem o direito ao conhecimento sobre o seu próprio DNA, a crase, não é? Nessa lacuna. Vamos agora para essa daqui. Poderia levar uma consumidora a fazer, é verbo, não tem? Né? E aqui, propensão a uma doença grave. Vamos ver, distúrbio, vamos usar distúrbio grave. Saber que você tem propensão a um distúrbio grave. Não apareceu ao, não a crase, resposta E. Tá? Então, com isso, nós encerramos essa aula 55, né, que trata aí dos princípios gerais de crase e também, né, nós vimos de crases facultativas, né, mas que nós conseguimos perceber quando a crase é facultativa por meio da nossa regra prática, trocando pelo masculino. Tá bom? Nos vemos em breve na aula 56 com os casos especiais de crase. Valeu, galera.